Reunidos mais um domingo, onde Deus convoca a sua igreja para lhe adorar, lhe prestar orações, louvores, dízimos e ofertas. E é bom ver que a igreja atendeu a convocação dominical do Senhor, de estarmos reunidos para adorar o seu nome. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho escrito por João, capítulo de número 3. Dando sequência ao os estudos no livro de João, o pastor Maia já vem pregando no Evangelho de João há alguns domingos. Dando sequência ao capítulo 3, leremos dos versos 16 até o 22. Evangelho escrito pelo apóstolo João, capítulo de número 3. Leremos dos versos 16 a 21, desculpem. À medida que os irmãos encontrarem, vamos nos colocar de pé para fazermos a leitura da palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo de número 3, versos 16 a 21. Diz assim a palavra do Senhor: Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que nele não crê, já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Vamos ler todos juntos o verso de número 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos curvar nossas cabeças e fazermos uma breve oração. Santo Deus, nós te agradecemos, Pai, por essa noite. Te agradecemos porque mais um domingo, Senhor, o Senhor nos deu a liberdade de reunirmos-nos aqui para adorar o teu nome. Senhor, obrigado pelos livramentos que tu nos deu durante a semana. Obrigado porque cada dia, Senhor, o Senhor não deixou faltar o alimento em nossas mesas, as vestes para podermos nos vestir, a nossa casa, um local para pousar. Tudo isso tu nos deu, Pai. Senhor, eu te peço que fale conosco nesse momento, Senhor. Fala com o coração de cada um que aqui está. Derruba as barreiras que existem em mim e que existem nos irmãos. Que nós possamos ser atingidos pela mensagem do Evangelho e que nosso coração seja um terreno fértil, onde a semente frutifique, Pai, e que possamos sair daqui crentes melhores, mais maduros e mais fiéis. É o que eu te peço nessa noite em Cristo Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Na semana passada, o pastor Maia iniciou o capítulo de número 3 do Evangelho de João, falando sobre a conversa que Cristo teve com Nicodemos. E a gente viu naquele domingo que Nicodemos, procurando um meio para salvar-se, encontra uma resposta bem direta de Cristo, que só alcançaremos ele, só chegaremos nessa conversão de fato se nascermos de novo. A mensagem que vimos anteriormente era essa. E Jesus falando com Nicodemos, ele deixa claro: Nicodemos, para que tu seja salvo, é necessário que tu nasça mais uma vez. Não de carne, não do útero da tua mãe, mas que tu nasça do Espírito. Dando continuidade nesse discurso, irmãos, nós chegamos no verso 16, que é um dos versículos mais conhecidos, seja da igreja, ou seja da população brasileira. Até aquele que não é crente, aquele que não professa Cristo, já leu esse versículo e creio que sabe de cor. Se eu perguntar a uma pessoa na rua, me diz um versículo da Bíblia, creio que ela vai dizer João 3,16. Todos conhecemos o texto, mas nem todos meditamos da medida que precisamos meditar nesse texto. Esse texto ele parece simples, mas ele abarca muito conteúdo que está por trás dessas linhas.
Irmãos, para entendermos esse texto, primeiro eu quero fazer uma pergunta a cada um de vocês e para mim mesmo. O que você acha que merece da parte de Deus? Diante de Deus, no seu relacionamento com Cristo, o que você acha que merece dele? Somos seres incrustados de autojustiça. Quando estamos no trabalho, nós achamos que merecemos uma promoção e melhores salários. Quando fazemos provas, achamos que merecemos boas notas. Quando nos entregamos e doamos a nossa vida para o nosso cônjuge, achamos que merecemos o melhor dele. E a gente tem uma vida permeada por senso de merecimento. E eu quero estender isso para o Evangelho e para o seu relacionamento com Cristo. Irmãos, o que vocês acham que merecem da parte de Deus? O que será que Deus deve dar a mim e a vocês, se Ele for justo com as nossas obras? Se a sua resposta ainda estiver dúbia, eu quero elucidar um pouco da história de Deus e da humanidade ao longo de todo o processo em que vivemos. Quando a gente olha para Deus, irmãos, antes da criação, a gente olha para um Deus triuno, vivendo em perfeita harmonia entre as pessoas da Trindade. O Deus que era suficiente, o Deus que tem tudo o que bem entende e o Deus que não carece de nada. Deus, antes de criar, Ele não precisava de nós. Deus não estava solitário num universo que nem tinha sido criado ainda. Deus não precisava de mim ou de nenhum dos irmãos. Mas esse Deus, Ele decide nos criar. Por que Ele faz isso? Porque Ele quis. Esse Deus que nos amou desde a eternidade, Ele decide criar. E Ele dá um passo criativo, criando tudo que você vê ao seu redor. Cada partícula, cada átomo que existe nesse universo é fruto da palavra de Deus. Porque pela sua palavra, Ele trouxe aquilo que não existia à existência. Deus decide criar e como coroa de sua criação, Ele decide colocar a humanidade. Ele cria aquele que vai ser sua imagem e semelhança. E ali do pó da terra, Ele forma Adão. Ele vê que Adão estava só e ele promete a Adão uma que seria semelhante e auxiliadora, e ali ele cria Eva. Os dois desfrutavam de tudo aquilo que Deus poderia lhes dar. Eles estavam no jardim, eles não tinham dores, tristezas, aflições, angústia, morte, nada disso. Pense nos sofrimentos que você teve durante essa semana. Adão e Eva não desfrutavam disso quando Deus os criou. Irmãos, a humanidade estava representada ali. Deus tinha nos dado tudo e tinha nos colocado como gerentes dessa grande criação. Mas qual é a decisão da humanidade diante de Deus? Deus olha para o seu povo, que ali é representado na figura do primeiro casal, e Ele dá um contrato a esse povo. Me obedeça e viva. Caso você não queira desfrutar desse relacionamento, você morrerá. E nossos primeiros pais, eles escolhem se rebelar contra Deus. Eles escolhem não desfrutar de tudo aquilo que Deus prometeu. O que eles mereciam? A morte. A gente olha para os filhos desse casal e Caim olha para seu irmão e com inveja comete o primeiro assassinato. O que é que a humanidade representada em Caim merecia? A morte. A gente olha para o avanço da humanidade, a gente chega na Torre de Babel e a gente vê que os seres humanos, eles querem alcançar a Deus com suas forças e habilidades. E Deus confunde aquele povo e dispersa-os. A humanidade, na sua empreitada de chegar até Deus, o que é que ela merece? Condenação e morte. A humanidade se expande e a gente chega no cenário de Noé. E quando a gente olha para Noé, Deus olha para o povo e ele vê que ali não tem ninguém de bom. Ninguém. Nenhum ser humano merecia a graça concedida por Deus. E Deus ainda olha para Noé e ele vê um resquício de bondade na família de Noé. E ele destrói toda a humanidade, restando apenas aquela família que parecia ser boa. É interessante, irmãos, que quando passa esse processo, Deus olha para a família de Noé e diz que a humanidade continua sendo má. Os filhos de Noé pecam contra seu próprio pai. E o que é que a humanidade merece mais uma vez? Condenação e morte. A gente olha para todo o cenário até chegar em José e o cativeiro do Egito. O povo, ele está cativo, preso no Egito por muito tempo. E Deus levanta uma pessoa para libertar o povo do Egito.
Deus, com mão poderosa, ele tira o povo do cativeiro, da escravidão e promete uma terra a esse povo. Deus levanta Moisés como seu servo e Moisés encabeça a libertação daquele povo. Deus abre o mar para o povo passar a pés enxutos e Deus fecha o mar sobre os inimigos do povo. Só que quando o povo chega no deserto, irmãos, deserto onde a providência de Deus era manifesta numa coluna de nuvem e de fogo e na alimentação, o que é que o povo faz contra Deus? O povo murmura e reclama da providência de Deus. E o que é que o povo merece? Condenação e morte. Deus diz que fará uma aliança com esse povo. Deus chama Moisés ao monte e Deus vai dar a sua lei. O povo ver Deus se manifestar em sua glória e poder. E o povo junta seus brincos e acessórios de ouro e faz um bezerro para adorar. E o que é que esse povo merece? Condenação e morte. Se eu continuar andando pela história do povo de Deus, irmãos, eu tenho inúmeros exemplos. Deus levanta Davi como a pessoa mais improvável para ser rei de Israel. Deus concede todo o poder da nação nas mãos de Davi. Deus dá as vitórias mais improváveis a Davi. E Davi rouba a mulher de seu soldado e o mata. E o que é que ele merece? Irmãos, aí você diz, eu não tenho nada a ver com esse povo. Eu não tenho nada a ver com o que eles fizeram. Eu sou diferente. E olhe para a sua vida. Veja e sonde e esquadrinhe seu coração. E veja se nele há algum empreito, algum desejo bom. Será que você merece algo bom da parte de Deus? Será que você cumpre aquilo que Deus manda você cumprir? Será que você arca as responsabilidades que Ele manda arcar? Será que eu tenho uma vida da maneira que Ele manda viver? A resposta é não, irmãos. Não. Nós não fazemos aquilo que Deus manda. Nós não honramos aquilo que Deus nos deu. Nós não somos responsáveis por fazer aquilo que fomos ordenados. E o que é que nós merecemos? Condenação e morte. Eu quero que você tenha certeza nessa noite que a única coisa que você merece pela sua mão, pela sua força e por suas obras é condenação e morte. A única coisa que eu mereço por minhas obras e pelo que eu faço é condenação e morte. A única coisa que as crianças e os bebês de braço merecem é condenação e morte, porque são tão pecadores como nós. Mas aí a gente olha para João 3,16. E existe um porém nessa história, irmãos. Nós merecemos a morte, a condenação e a ira de Deus. Mas o Evangelho de João diz que Deus amou a sua igreja de tal maneira que essa ira que foi merecida por nós, ela não foi derramada sobre nós. A gente olha para João 3,16 e o texto diz que Deus nos amou tanto, irmãos, a ponto dele entregar o seu próprio Filho unigênito para que nós não padecêssemos aquilo que nós merecíamos. É interessante a gente olhar para o dia a dia e a mensagem de que Deus é amor, ela é propagada em cada esquina. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Irmãos, Deus de fato é amor. Ele nos amou e com um amor que nós não conseguiríamos compreender. Perceba o quão relevante é esse amor de Deus. Ele não é um amor fingido, ele não é um amor de palavras, mas ele é um amor de obras, de atitude. Deus, ao amar seu povo, Deus entrega o seu único filho unigênito, gerado do Pai, para morrer e padecer em nosso lugar. Amor esse que nós não temos pelos nossos próximos. Nosso amor fingido e de palavras não se compara em nada ao amor que Deus tem e teve por nós, entregando o seu Filho, irmãos. Irmãos, Deus amou o mundo, e aqui eu quero abrir um pequeno parênteses. Quando a gente olha para a palavra mundo no Evangelho de João, ela significa várias coisas. Às vezes mundo significa criação, às vezes mundo significa todas as pessoas do mundo. Mas aqui, a ideia do Evangelho de João é dizer que o amor de Deus não se restringe só ao povo judeu, mas nós que somos gentios também fomos alcançados por esse amor. O mundo em João significa judeus e gentios. O amor de Deus não se restringiu apenas àquele povo de Israel e dos filhos sanguíneos de Abraão, mas todo aquele que creu deu-se o direito de ser feito filho de Deus. Nós não estávamos na aliança, nós não pertencíamos a esse povo, mas o amor de Deus alcançou a cada um de nós quando Cristo nos chamou. Irmãos, dizer que Deus é amor
é fato. Dizer que Deus é amor é fácil também. Mas a gente esquece que esse Deus que amou tanto a sua igreja, ele é um Deus extremamente justo, irmãos. A cruz de Cristo, por um lado, ela mostra como o amor de Deus pelo seu povo chegou nas últimas consequências. Como o amor de Deus pelo seu povo e o seu desejo de regenerar foi tão distante a ponto de sacrificar seu filho por nós, gesto que não conseguiríamos fazer. Mas por outro lado, irmãos, isso revela o quanto Deus é justo e o quanto as nossas ofensas foram graves. Irmãos, os seus menores pecados, aqueles que você deixa passar, aqueles que você esquece, eles foram tão graves, mas tão graves, a ponto do Filho de Deus ser pendurado numa cruz, irmãos. Aquela mentira que você falou e foi uma besteirinha. Aquela sua promessa que não foi cumprida. Aquele momento que você deveria dedicar a Deus e você não dedicou. Os seus pecados, eles são tão graves, mas tão graves, que eles não poderiam ficar impunes. Os seus erros, eles afrontam tanto a santidade de Deus, que eles não podiam passar desapercebidos. O Catecismo de Heidelberg tem uma pergunta que é bem interessante. Pergunta bem simples. Deus deixará impune algum dos pecados dos homens? Deus deixará passar algumas de nossas faltas? E o Catecismo diz, é certo que não. Todos os pecados serão punidos. Todos. O seu atraso, a sua mentira, a sua fofoca, a sua dissensão, a sua infidelidade, nenhum pecado passou desapercebido. E digo mais, o Catecismo de Heidelberg, ele faz a seguinte pergunta. Se o homem pecou, quem deve pagar pelo pecado do homem? O Catecismo responde, o homem precisa pagar pelo seu próprio pecado. Se o homem pecou, ele que pague. E o Catecismo pergunta mais uma vez, mas o homem, criatura como nós somos, conseguiríamos pagar por esse pecado? Irmãos, nós afrontamos um Deus santo, poderoso e eterno. Será que a minha morte, o meu sacrifício, era suficiente para aplacar a ira desse Deus e fazer com que a justiça fosse satisfeita? E o Catecismo diz que não. Nossas mortes e nosso sofrimento não são suficientes para pagar pelos pecados que cometemos. Nossas vidas não são um sacrifício suficiente para pagar pelos pecados que cometemos. Aí o Catecismo ele vem com mais uma pergunta. Mas o sacrifício de Cristo é suficiente? E a resposta é sim. Porque Cristo é homem e paga pelo pecado dos homens, mas ao mesmo tempo ele é Deus. E o seu sacrifício é perfeito, glorioso e eterno. Irmãos, seus pecados são tão graves que Deus mandou o seu Filho encarnado e Cristo, que desfrutava de toda a glória, ele passou por um estado de humilhação para morrer, para que você não fosse para o inferno. Porque sabe quanto tempo você teria que passar lá para seus pecados serem cumpridos e pagos? Você deveria pagar toda a eternidade. A doutrina adventista de que o inferno será um processo temporário e logo se encerrará é heresia. A sua vida de pecado, ela afrontou tanto a Deus que para que você pagasse, bastava uma eternidade usufruindo da ira de Deus. Era isso que era necessário, irmãos. Era isso que era o preço do pecado de cada um de nós. Uma eternidade no inferno é o que era a nossa sentença. A condenação escrita sobre cada uma de nossas vidas é que pelos nossos atos nós merecíamos uma eternidade desfrutando do cálice da ira de Deus. Isso é o papel de condenação escrito em cada um de nós. Cada criança que nasce, cada pessoa que pisa nessa terra, ela nasce sobre esse escrito de dívida. Você tem uma dívida eterna com Deus, ao qual você não consegue pagar e não pode pagar. E se você continuar andando pela sua própria vida e não se entregar a Cristo, você caminhará para o inferno. Essa é a mensagem do Evangelho, que os nossos pecados nos levarão à morte eterna. Essa é a mensagem. Mas Deus amou a sua igreja. Mas Cristo olhou para sua noiva, ao qual não poderia pagar pelos seus atos e pecados, e ele pagou por cada um de nós. Cristo olhou para as nossas debilidades, fraquezas,
quedas, pecados, e ele amou a sua noiva, amou a sua igreja a tal ponto de ter uma vida perfeita e se tornar o sacrifício perfeito para que nós pudéssemos gozar do estado de justiça que ele conquistou. Quando você estiver diante do tribunal de Deus, irmãos, e a sentença contra você for de justo, lembre-se que essa sentença não foi alcançada pelo seu mérito. Quando Deus lhe declarar justo diante de todos e você desfrutar eternamente da salvação, lembre-se que essa sentença não era sua. Essa sentença foi conquistada por Cristo Jesus, vivendo uma vida perfeita e entregando um sacrifício perfeito. O texto é claro e nos diz: Deus amou de tal modo que o próprio Deus se fez homem. A segunda pessoa da Trindade viveu entre nós. Para quê, irmãos? Para que todo o que nele crê, todo aquele que crê em Cristo Jesus, ele não pereça, mas ele tenha a vida eterna. Aí entra um questionamento que você pode ter. João, eu entendo que eu mereço o inferno. Eu entendo que eu sou um pecador imundo. Eu entendo que dia após dia a minha vida se resume a delitos e pecados. João, eu entendo que se eu caminhar da mesma maneira que eu estou, o meu fim não será bom. O que eu tenho que fazer para alcançar essa quitação de dívida que foi conquistada por Cristo? O que nós precisamos fazer para alcançar essa salvação que é em Cristo Jesus? Irmãos, eu creio que aqui, todos são convertidos. Todos passaram pelo novo nascimento. Dedicaram suas vidas a Cristo e creem que Ele é Salvador. Mas talvez, irmãos, alguns entre nós ainda não tenham feito isso e possam ter esse questionamento. Se eu caminho para o inferno e existe uma saída, como eu alcanço essa saída? O que eu preciso fazer? Qual obra eu tenho que ter para que o sacrifício de Cristo pague pelos meus pecados e eu desfrute da vida eterna? Qual é o passo que eu tenho que dar? Irmãos, e eu lhe garanto que por sua vontade e força, você não conseguirá fazer nenhum dos passos. Pelo seu poder e por sua força você não consegue, porque o apóstolo Paulo nos diz que sem Cristo nós somos mortos e não tem como morto fazer nada por ele mesmo. Assim como em Ezequiel 37, quando a gente vê o vale de ossos secos, é a vida do homem sem Deus, e aquele vale de ossos não pode fazer nada por si mesmo. Mas, irmãos, se você entende a mensagem que está sendo pregada, e se isso queima em seu coração, e você crê que essa mensagem é verdadeira, isso é um sinal que Cristo lhe chama a crer nele, que Cristo lhe dá fé e fé salvadora, que você não consegue conquistar por suas obras, mas que Deus graciosamente nos dá. O poder de crer e de ter fé, até isso, irmãos, Deus nos dá. A Bíblia diz que aquele que crê foi dado o direito de ser filho. Aquele que crê desfrutará da vida eterna. A vida eterna não é alcançada pela roupa que você veste, pelo seu jeito de falar, pelas suas obras, pela sua caridade. A vida eterna não é alcançada por isso, mas ela é alcançada por fé. Você recebe os méritos de Cristo quando você crê que aquele homem que foi pendurado no madeiro, ele era Deus e o sacrifício dele é suficiente para lhe transformar. Você é transformado por aquela obra salvadora quando você crê que ela é capaz de transformar, irmãos. O único caminho para a salvação é a fé. Pela fé nós somos justificados. Pela fé em Deus nós somos salvos. Pela crença que Cristo andou entre nós e morreu pelos nossos pecados. É por essa crença que nós recebemos a salvação. E é claro, irmãos, que essa fé nos chama para uma vida de obras, mas não são as obras que conquistaram a vida eterna que você irá desfrutar com Cristo, mas sim a fé no Filho de Deus. O texto continua dizendo no verso 17: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o julgasse, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E chama a atenção dos irmãos para um detalhe aqui no texto. Cristo, em sua primeira vinda, ele veio anunciar as boas novas do Evangelho. Cristo, em sua primeira vinda, ele anunciou para o povo a salvação. Cristo, em sua primeira vinda, ele nos mostrou o único caminho que nos ligaríamos a Deus, que é Ele mesmo.
Cristo, na sua primeira vinda, nos mostra que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E nós só chegaremos ao Pai por meio dEle. Irmãos, na primeira vinda, Cristo não estava aqui para julgar o mundo. Na primeira vinda, Cristo estava aqui para anunciar a salvação a esse mundo que está perdido. Entretanto, irmãos, a obra de Cristo não se resume a uma vinda apenas. Cristo voltará mais uma vez. Cristo, da mesma forma que os apóstolos e discípulos viram ele subir aos céus, ele voltará. Mas, irmãos, a segunda vinda de Cristo não é para anunciar boas novas de salvação. A segunda vinda de Cristo, onde veremos o Cristo ressuscitado voltar com poder e grande glória, não é para anunciar o evangelho das boas novas de salvação. Irmãos, Cristo virá mais uma vez e veremos o céu raiar com a descida dele, mas com julgamento, irmãos. Cristo virá julgar o mundo e nós estamos no meio desse caminho. Irmãos, é uma grande dádiva ouvirmos a mensagem do evangelho. Porque Cristo voltará, e Ele voltará em juízo, irmãos. A primeira vinda dele anunciou para nós o caminho que leva à salvação. Mas a segunda vinda dele ou nos levará para o céu consigo mesmo, ou nos jogará no inferno por toda a eternidade. Como tem sido a sua vida nesse meio termo? Como tem sido a sua caminhada? Sabendo que a qualquer momento Cristo voltará. Temos total certeza e segurança da salvação nas obras dele. Mas será que a sua vida mostra que você é salvo? A gente não crê que um salvo perca a sua salvação. Mas será que você é um salvo? Às vezes, irmãos, nós crescemos no meio da igreja. Crescemos no meio da igreja desde criança. Estamos nos cultos, frequentamos as atividades, parecemos que somos crente. Cheiramos a crente. Temos o traquejo de crente. Nos vestimos como crente, mas o texto diz, e a Bíblia nos fala, que o trigo e o joio só é diferenciado depois que cresce. Depois dos frutos veremos. E, irmãos, a primeira vinda de Cristo nos anunciou salvação, mas a segunda será para anunciar juízo. E como estaremos na segunda vinda do Senhor? Essa semana eu estava conversando com o Júnior lá em casa, e a gente comentava que os crentes hoje, e os crentes somos nós, vivemos como se Cristo não fosse voltar. Nós esquecemos que o Deus que pregou a justiça, o amor e o evangelho voltará. Mas ele não voltará em cima de uma jumentinha como foi no início. Ele não voltará como um homem calmo, pacífico, pregando o evangelho. Mas ele voltará como Deus Todo-Poderoso, derramando a sua ira sobre todos aqueles que não creram no seu nome. Irmãos, o texto diz que Deus enviou seu Filho ao mundo para que não o julgasse, mas não o julgasse na primeira vinda. A segunda será completamente diferente. E o que acontecerá com aqueles que não creram? E o que acontecerá com estes que não creram em Cristo? O verso 18, ele nos elucida. Quem nele crê não é julgado. A igreja não passará por julgamento. A igreja não passará por esse processo de tribunal. Por quê? Porque a igreja já foi julgada, irmãos. A igreja foi julgada na cruz do Calvário. A igreja foi julgada e condenada pelos seus pecados quando Cristo pagou por essa condenação. Por que nós não seremos julgados? O texto diz, quem nele crê não será julgado. Não seremos porque já fomos julgados. Sabe qual foi o julgamento da gente? Condenados. O juiz olhou para nós e disse que estávamos condenados. E por que não passaremos pela condenação? Porque Cristo Jesus passou pela condenação por nós. Por isso que nós não seremos julgados. Porque nós fomos em Cristo. Não pense que a salvação que você desfrutará foi lhe dada sem nenhum preço. Você recebe de graça, mas o preço não é de graça, como diz o jargão das igrejas. Sua salvação e condição diante do tribunal foi conquistada mediante um julgamento. E Cristo passou por esse julgamento. Mas o texto continua dizendo que o que não crê, aquele que não crê, aquele que ouve a mensagem do evangelho e endurece seu coração à mensagem, aquele que ouve a mensagem pregada nas esquinas, em cada lugar desse país, e ele negligencia a mensagem, o texto diz que ele já está julgado. O que não crê
já está julgado. Por quê? Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Irmãos, quem crê não passará pelo julgamento, porque já foi julgado. O que não crê, o texto diz que já está julgado. Não haverá apelação, irmãos. Ninguém chegará diante de Deus querendo falar de boas obras ou de bons comportamentos, tentando apelar para uma pena menor. Irmãos, a pessoa pode ter tido a vida mais exemplar neste mundo, mas se ela não creu em Cristo como seu Salvador, o julgamento dela já está encerrado. Não haverá apelação, não haverá condicionais, não haverá atenuadores de pena, não haverá nada disso, irmãos. Não poderemos alegar que não sabíamos do Evangelho, e vocês que aqui escutam serão mais culpados, porque escutaram o Evangelho. Aqueles que ouviram a mensagem, eles são mais responsáveis ainda, se por acaso negligenciarem. Irmãos, não negligenciem a fé no unigênito de Deus. Quem não crê está julgado, porque não creu no Filho unigênito de Deus. Irmãos, não façam esse tipo de negligência. Não caiamos nesse tipo de incredulidade. Mas, João, eu creio no unigênito Filho de Deus. Será que a nossa vida é de fato assim, irmãos? Será que a nossa vida demonstra que dia após dia, nas situações diárias, nós cremos na providência do Filho unigênito de Deus? Ou será que somos pessoas incrédulas e a cada situação e adversidade nós abandonamos a nossa fé no unigênito de Deus? Será que cremos que assim como Ele providenciou para nós a salvação, Ele providenciará todas as coisas? Ou será que nós falamos que cremos, mas a nossa vida reflete uma profunda incredulidade? Será que a gente crê de fato? Ou será que o nosso coração vive em ansiedade, achando que Deus não providenciará para nós aquilo que Ele providenciou? É interessante que a Bíblia fala, e Cristo fala, que devemos, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a justiça de Deus, porque o resto Ele acrescentaria. Ele não nos prometeu isso? O texto não é claro na promessa que Ele nos fez? Busque o reino, busque a justiça do reino, e eu acrescentarei o resto. Será que nós estamos fazendo isso? Ou será que nós estamos buscando o resto? Irmãos, se buscarmos o resto, não conquistaremos nem o reino, nem o resto. Ficaremos sem as duas coisas. É uma decisão tola que nos levará para a condenação. Quem nele crê não é julgado, e o que não crê já está julgado, porque não creu no Filho de Deus. E qual é o julgamento? Você pode pensar, João, quem não crê já está julgado. E qual é a sentença? Qual é a sentença sobre aquele que não crê? O que Deus diz sobre aquele que não crê? Olhe para o verso seguinte, a partir do verso de número 19. Perceba que João, ao escrever o texto, ele é extremamente explicativo. É como se ele já pressupôsse as dúvidas que a igreja teria. Então ele diz, olha, Deus amou vocês, Deus deu seu Filho por vocês, para que aquele que creia seja salvo. Mas aquele que não crê já está julgado. E qual é o julgamento? João vai elucidar no verso 19. O julgamento, irmãos, é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Verso 20. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Irmãos, a luz viveu em nosso meio. Deus encarnou e viveu entre nós. E a luz, ela elucida tudo aquilo que está em trevas. Só que o julgamento da humanidade é que os homens, eles amaram mais as trevas do que a luz. E o texto diz, sabe por que os homens amaram as trevas? Porque se eles fossem para a luz revelaria as suas más obras. Entretanto, irmãos, é interessante a gente notar que quando vamos para a luz com as nossas más obras, e essas obras são expostas, na luz nós temos esperança de mudança. Na luz, onde o nosso pecado é exposto, é onde há esperança de transformação.
Mas o texto diz que aqueles que não creram preferem ficar com seus pecados obscurecidos e eles odiaram a luz porque a luz reprovava a conduta deles. E isso é um retrato, irmãos, é um retrato da realidade que a gente vive hoje. Por quê? Cada dia mais as pessoas odeiam o evangelho. Porque desde sempre o evangelho foi odiado. Porque as pessoas detestam um grupo de crentes que se reúnem para adorar a Deus? Porque a mensagem que a gente prega está apontando o dedo para as más obras e dizendo, isso é pecado. Assim como João Batista apontava o dedo para o governador da sua época e dizia, ficar com a mulher do seu irmão é pecado. Sabe qual foi o preço que João Batista pagou? Ele perdeu a cabeça, irmãos. O evangelho constantemente aponta para o mundo e para nossas más obras. E ele diz, é pecado. Deus não se agrada. E a gente vê agora a igreja e um bando de crente batendo continência para não ser excluído ou cancelado no mundo de hoje. O mundo de hoje detesta a verdade. O mundo que a gente vive odeia a verdade. Eles se obscureceram nos seus pensamentos. Como o apóstolo Paulo fala lá no livro de Romanos. Os homens conheceram a Deus, conheceram a luz, mas eles preferiram deixar aquilo de lado e se obscurecer no seu entendimento e adorar criaturas no lugar do Criador. Esse é o caminho que a humanidade decidiu trilhar. Nós tínhamos a luz, poderíamos ter ido para ela, mas nós preferimos ficar com as nossas más obras ocultas. Irmãos, a luz revela as nossas más obras. A luz guia o nosso caminho. Por isso que o Salmo 119 vai nos dizer que a palavra de Deus é a luz que ilumina o caminho em que devemos andar. Se nos afastamos dela, nós não saberemos para onde ir e mergulharemos no abismo de escuridão que nos levará para o inferno. Irmãos, a sentença é essa, que os homens não quiseram adorar o Criador, mas preferiram adorar a criatura. É tão interessante você olhar para pessoas que se dizem extremamente intelectuais. Elas dizem, nunca me colocarei prostrado diante de um Deus. Nunca farei isso. Mas os homens se prostram a cada coisa que é extremamente mais humilhante. Os homens pervertem sua moral por causa de dinheiro, por causa de sexualidade, por causa de infidelidade, por causa de tudo que não presta. Eles se prostram diante dessas coisas, mas eles não quiseram se prostrar diante do Deus verdadeiro que tudo criou. Nós somos a noiva de Cristo e muitas vezes deixamos de adorar o nosso noivo que se entregou por nós para adorarmos coisas que são erradas e pecaminosas, irmãos. Quantas vezes o nosso coração pode estar encaixado dentro dessa sentença? Quantas vezes nós odiamos a luz porque as nossas obras são más, quando diz o verso 19. O verso 20 ainda frisa. Ele ainda frisa. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, ele odeia a luz. E não se chega para ela, para não serem arguidas as suas obras, para que não se veja, para que não se mostre que aquela conduta é pecaminosa. É muito melhor ficar com o mundo dizendo que eu estou certo. É muito melhor o mundo dizer que eu tenho que me aceitar. Não, olha, esse pecado aí, você tem que se aceitar do jeito que você é, rapaz. Não, olha, seu esposo, sua esposa lhe faz mal, divorcia. É bem melhor divorciar. Que negócio de casamento, isso não tem nada a ver, divorcia. E seus amigos mundanos estão lá, ó. Pode divorciar, é pro teu bem, é pro teu melhor. Não, pode ter imoralidade sexual no namoro, não tem problema não. E os seus amigos mundanos nas trevas igual você, tá dizendo, rapaz, não tem problema não. Tu tem que testar antes de ver como a coisa vai rolar. Não tem problema não. E as trevas encobertam mais trevas ainda e ficam com medo da luz revelar o pecado. Por isso que odeiam a luz. Por isso que aborrecem a luz. Mas o verso 21 nos diz o seguinte. Mas quem pratica, irmãos, a verdade, aproxima-se da luz. O que tem uma vida ilibada, ele aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque foram feitas em Deus. Aquele que crê, aquele que reconhece o sacrifício de Cristo como Salvador, aquele que se esforça em ter uma vida de santidade, ele não teme a luz, porque a luz revelará que a sua vida condiz com a sua fé. Aquele que crê de fato e aquele que se esforça em viver, ele não teme, irmãos,
que a palavra revele os seus atos, porque os seus atos condizem com a palavra. E eu digo aqui sabendo que nenhum de nós é um santo perfeito. Nenhum de nós tem uma vida 100% agradável e perfeita diante de Deus. Mas aquele que se esforça a ter uma vida de santidade não tem medo que seus pecados sejam expostos. Geralmente, aquele que se esforça em ter uma vida de santidade, ele expõe seus pecados procurando ajuda. Geralmente, aquele que quer mudar, ele não encoberta suas más obras, mas ele procura ajuda para mudar as suas más obras. Seja na luz, que é a palavra, ou seja, por meio de irmãos mais maduros, que Deus usará em um aconselhamento. Irmãos, qual é a nossa conduta diante de nossos pecados? Queremos encobertá-los nas trevas ou iremos expô-los na luz para que haja mudança? Irmãos, o nosso comportamento diante disso revela se somos aqueles que creem ou aqueles que não creem. Se somos aqueles que já fomos julgados com Cristo na cruz, ou se somos aqueles que seremos julgados e já estamos sentenciados. A nossa conduta e comportamento diante da luz revelará isto. Será que estamos encobertando nossas más obras, ou será que estamos procurando mudança para as nossas más obras naquele que pode mudar, irmãos? Em resumo, pensando em uma simples aplicação, quando olhamos para esse texto, e caminho já para encerrar a pregação da noite de hoje, podemos olhar para esse texto com duas perspectivas. Se você crê em Cristo como seu Salvador, se você crê que o sacrifício de Jesus, ele é suficiente para pagar por todos os seus pecados, se você crê, irmãos, que vocês são e que eu sou um pecador imundo, que não consegue alcançar a salvação por mim mesmo, que não consegue agradar a Deus pelas minhas obras, porque dia após dia eu caio. Se nós cremos que nós somos esses pecadores e que Cristo Jesus é o único caminho para nos salvar, isso indica que estamos num bom caminho. Isso indica que, no mínimo, nós estamos com a crença correta. Se você crê que você não é capaz de se salvar, mas que Cristo encarnou e viveu em nosso meio, e que seu sacrifício foi suficiente para expiar os nossos pecados, isso indica uma fé correta. E qual é a postura que devemos ter diante da fé correta? Uma postura de agradecimento. Sejam gratos pelo que Deus lhes deu. Mas, João, eu passo tanta dificuldade. Eu tenho tantos imprevistos na minha casa. Eu estou passando por algumas necessidades. Seja grato, porque a maior provisão que Deus poderia lhe dar é de não passar a eternidade longe das bênçãos dele e desfrutando da ira dele. Deus proveu para nós a maior das bênçãos, irmãos, e somos um grupo de ingratos diante dele. Nós reclamamos de Deus dia após dia. Como o povo no deserto reclamava, Deus tendo nos dado a libertação da escravidão do pecado. Seja grato. Se você crer que a salvação veio por meio do sacrifício de Cristo, todos os dias rememore esse sacrifício e agradeça por ele. As cruzes são colocadas em nossas igrejas, não é como um método só figurativo, mas é para você lembrar que numa cruz Cristo foi pendurado e você agora só se relaciona com Deus por causa disto. Isso aqui não está aqui de graça. Isso aqui está aqui para que nós lembremos do que foi realizado na cruz do Calvário, que é a base da nossa fé. Mas se você não crê, irmão, se você não crê, talvez você que nos assista também não crê. Se você não crê, agradeça a Deus, porque a segunda vinda ainda não ocorreu. E Cristo veio, na sua primeira vinda, anunciar o evangelho da salvação. Se você não creu em Cristo Jesus, peça a Deus que lhe dê fé. Se você não crê que o sacrifício de Cristo é suficiente para transformar, para mudar, para lhe limpar dos seus pecados, peça a Deus que lhe dê fé. Eu nunca diria para você, olha, você aceite a Cristo, você vá até Cristo. Você não tem condição nenhuma de aceitar a Cristo. Mas se você reconhece que não tem condição, isso é um sinal que o Espírito Santo está trabalhando no seu coração. Se você reconhece que pelas suas forças você não pode chegar a Cristo, isso já é um bom sinal de um começo. Peça que Cristo transforme seu coração. Peça que Ele lhe dê fé.
Peça que Ele lhe mude e comece a caminhar. Peça que Ele vá dia após dia lhe inserindo nessa caminhada de santificação. Ore, porque Ele é um Deus que dá quando se busca. Peça a fé salvadora e Ele lhe dará essa fé. Irmãos, você não conquista ela por sua força, mas Deus dará àqueles que buscam. Deus a dará. O Espírito Santo nos convencerá de nossos pecados, da justiça de Deus e do juízo que é vindouro. Irmãos, Cristo voltará. E Ele não voltará mais uma vez pregando as boas novas. Ele voltará para juízo e julgamento. Na próxima volta de Cristo, nós veremos a Deus com seu poder e grande glória, chegando para pôr um fim nessa história e julgando todos aqueles que não creram no seu nome. Irmãos, todos aqueles que não creram no sacrifício do unigênito de Deus já estão julgados. E a sentença é que eles odiaram a luz e passarão a eternidade desfrutando da ira do Deus Todo-Poderoso. Se você crê, seja grato a Deus pelo que Ele fez por você. Se você não crê, seja grato porque ainda há a oportunidade de ouvir a mensagem do Evangelho. E peça que Deus transforme seu coração. Peça fé, peça crença e caminhe no Evangelho de Deus. Lembre-se que Deus nos amou, não de palavras, mas em obras. Deus nos amou a ponto de mandar seu Filho morrer em nosso lugar. Não despreze o sacrifício de Cristo. Não negligencie tão grande obra que Deus fez por cada um de nós. Porque se nós negligenciarmos o evangelho de tão grande salvação, nós seremos, irmãos, os réus mais imperdoáveis da história. Não negligencie o evangelho da salvação de Cristo Jesus. Vamos orar pedindo a Deus que Ele nos ajude, que Ele nos guie, que Ele nos confronte, que Ele nos transforme. Porque a caminhada com Ele não é fácil, irmãos. A caminhada tem seus altos e baixos, mas cremos que Cristo, que nos chamou, Ele é fiel para nos ajudar na manutenção dessa caminhada. Oremos ao Senhor. Santo Deus, mais uma vez nos colocamos em Tua presença, Pai. Mais uma vez a gente se coloca diante de Ti, reconhecendo que somos falhos, que somos caídos, que somos pecadores, que não somos dignos, Pai, de nada que Tu fazes por nós. Senhor, somos criaturas tão desprezíveis, Pai, tão fracas. O bem que nós queremos fazer, nós não fazemos, mas o mal que queremos evitar, nós caímos dia após dia, Pai. Senhor, entretanto, nós cremos, Senhor. Cremos que Jesus de Nazaré, que viveu entre nós, e teve uma vida santa e sacrificou a si mesmo na cruz do Calvário, nós cremos que o sacrifício daquele homem é suficiente para o perdão dos nossos pecados, Pai. Senhor, nós não cremos que alcançaremos salvação pelas nossas obras, mas cremos que a salvação nos é dada pelo Teu sacrifício, Pai. Senhor, nós entendemos que a ira que foi derramada sobre Cristo, o sofrimento, a angústia, a punição, o cálice da ira de Deus que foi derramado sobre o Teu Filho, Pai, deveria ser derramado sobre cada um de nós, mas Tu graciosamente, Pai, nos livrou desse cálice, Senhor. Dá fé àqueles que não têm, Pai. Dá fé para aqueles que são fracos em crer, Jesus. Fortalece a fé daqueles que estão frios na caminhada, Jesus. Vivifica aqueles que estão morrendo pelo caminho, Pai. Nos dá novo ânimo, Pai, para continuarmos na caminhada cristã, Jesus. Senhor, nós te pedimos que volte logo para buscar a Tua igreja, Senhor. Volte logo para o Teu povo, Pai. Nós ansiamos, Pai, pela Tua vinda com poder e grande glória, crendo, Senhor, que receberemos todas as heranças prometidas por meio do Teu Filho. Senhor, obrigado por tudo. Nos abençoa nesta noite. É o que eu te peço em Cristo Jesus. Amém.